algumas vezes. Só que a palavra de Deus não tem muito, não. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus fala. Versículo 11. Capítulo 15, versículo 11, Lucas. A parábola do filho pródigo. Quem é pai aqui? Quem é filho aqui? Oh, glória a Jesus. Quem é filho de Deus aqui? Se pelo menos, se não é pai, pelo menos filho era. Se alguém não levantasse a mão, quando eu perguntei quem é filho, eu ia ficar preocupado, né? Mas nós vamos ouvir uma palavra que Jesus estava explicando sobre o amor do Pai. Ele tinha falado já de 20 parábolas, e agora ele estava entrando na terceira parábola. E tinha comparado Deus, o Pai. Ele falou assim: ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. Jesus falou. Então quando ele fala assim, ele tem autoridade para falar, para nos ensinar, para nos mostrar quem é o Pai. Jesus falou muito sobre o amor do Pai. O mundo, às vezes, nos apresenta um Deus que está pronto para nos condenar, não é? Só que Jesus, ele apresenta um Deus que é amor, e que se alguém não for salvo, é justamente porque não creu no amor incondicional de Deus. Porque só o fato de Jesus ter dado a vida por mim e por você na cruz do Calvário, sem a gente merecer, já nos dá, né, a certeza do amor de Deus por nós. E a palavra de Deus diz aí que Jesus comparou o Pai com um homem que está cuidando de 100 ovelhas no deserto. De repente conta, só vê 99, ele volta e vai procurar aquela que extraviou. E se ele encontra, ele vai lá, joga nos ombros e volta cheio de júbilo e ajuda com as 99. Jesus falou: se ele encontra, porque infelizmente muitos ele não encontra, não, porque a pessoa esconde. Sabia? Tem muita coisa que esconde as pessoas de Deus. Tem muita coisa que esconde a pessoa de Deus. Nós temos que aparecer e nos apresentar, para que Ele possa nos achar e nos justificar. Amém? Amém. Aí, depois ele fala da parábola da dracma perdida. Uma mulher que, de repente ele falou, é semelhante a uma mulher que estava arrumando a casa e perdeu uma dracma. Ela tinha 10 e perdeu uma. Então, ela foi lá, varreu a casa, acendeu uma luz e procurou até encontrar. Essa é a busca incansável de Deus pelas almas perdidas. Ele acende a luz, ele acendeu uma luz aqui nesse mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem anda nas trevas não aproxima da luz, para que as obras dele não sejam manifestas. Jesus falou. É o tal negócio de ficar escondido, porque ele não quer se apresentar. Aí Jesus então fala que essa mulher achou a dracma que estava perdida. Ela fez uma festa, reuniu as amigas, foi lá e fez uma festa porque achou a dracma que estava perdida. Estava comparando com Deus quando acha alguém que está perdido. A Bíblia diz que ele faz uma festa e os anjos festejam no céu por um pecador que se arrepende. E por falar nisso, irmãos, eu estou com saudade de ouvir alguém dizendo: eu aceito Jesus como meu Salvador. É Deus. Eu vou ouvir muito ainda. Amém, Jesus. Já ouvi e vou ouvir. Que é o momento mais glorioso diante de Deus aqui na terra, quando um pecador se arrepende. Amém? Amém. Aí Jesus entra então falando da parábola do filho pródigo. A parábola é uma comparação com as outras comparações. Ele estava falando, dando exemplo do pai. Aí diz assim: continuou, versículo 11: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Aqui, irmãos, a palavra de Deus deixa claro a realidade que existe nesse mundo. Existe desde o começo da criação.
duas descendências, dois tipos de pessoas, duas classes de pessoas: Abel e Caim. Caim matou Abel. Caim era mau, Abel era bom. Abel morreu, mas Deus deu a Eva e Adão um outro filho chamado Sete. Da descendência de Sete, a descendência do bem, veio Noé, veio Abraão, veio Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó. Daí a nação de Israel, e Jesus nasceu de uma das tribos de Israel, e nós nascemos de Jesus Cristo para se tornar filho de Deus. Então nós pertencemos então à descendência de Sete, a descendência do bem no começo, se nós permanecermos na presença de Jesus Cristo. Aí tem uma parte que ainda é a descendência de Caim. Jesus falou lá em João capítulo 1, na verdade está escrito, que a palavra é Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O mundo não conheceu, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não reconheceram. Mas todos aqueles que o reconheceram, Deus deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Isso que eu estou dizendo. A pessoa que aceita Jesus, ela passa a ser filho de Deus, ela passa a pertencer à descendência do bem. Por que eu estou dizendo essas palavras? Porque Jesus fez a comparação que existe, ele fez uma comparação entre o Pai. Ele fez a comparação do Pai, e do Pai que é Deus, e da humanidade, que se divide em duas partes, comparando com um homem que tinha dois filhos. Entende? E aí um dos filhos disse para o pai assim: eu quero conhecer o mundo, eu quero sair de casa. Essa é a parte que não quer saber de Deus. Essa é a parte que não se sente bem na presença de Deus. Essa é a parte que não se chega para a luz. Essa é a parte que quer o mundo, quer conhecer o mundo. Quer conhecer o mundo. Tem pessoas que falam assim: eu estou perdendo meu tempo na igreja. Tem pessoas que não falam, mas pensam: estou perdendo meu tempo na igreja. Olha fulano como é que está lá, está indo para a festa. Fala: se eu não fosse crente, meu Deus. Ah, se eu não fosse crente, eu já estava lá. Tem pessoa que está seguindo Jesus com uma tristeza tremenda. Mas aí o que acontece, irmão? A palavra diz que um jovem chegou diante do pai e pediu a parte da herança. Tem pessoas que só querem a herança, sabe? Tem pessoas que só querem a herança, só é filho na hora de repartir a herança. Mas na hora de chegar ali, né, e ser filho de Deus, obedecendo, sendo fiel, não quer saber não. Não quer a presença do pai não. Só quer saber da herança, só quer saber da cura, só quer saber das coisas do céu, da bênção de Deus, mas não quer a presença do Senhor. E aí o pai também não fez resistência nenhuma. A palavra de Deus é clara, diz assim: o pai lhe repartiu os haveres. Mas eu te pergunto, você acha que o pai queria que... Você acha que era a vontade do pai que o filho saísse daquela forma de casa? Nem era hora de repartir a herança, coisa nenhuma. O pai era vivo ainda. Que eu trago essa mensagem, né? O plano aqui, físico aqui, a comparação que Jesus está falando. Vamos supor lá o pai e os dois filhos. O pai era vivo ainda. Geralmente a herança é depois que morre, não é? Nós temos uma herança. Alguém morreu por nós e deixou uma herança, salvação eterna. Ele ressuscitou. Mas o testamento está aí. Você está no testamento dele? Seu nome está no testamento dele? Aleluia, Jesus. Se está, então você tem parte na herança. Aí então, o pai não fez resistência, repartiu os haveres para ele e ele foi embora. E aí a palavra diz que, versículo 13, diz: passaram muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo absolutamente. Quer dizer, vivendo uma vida desregrada. É o mundo. Existem dois reinos: os reinos das trevas e o reino da luz. Quem não está na luz da presença de Jesus está nas trevas. E o mundo é mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Todas essas normas de vida que o mundo apresenta são normas malignas. Só Jesus tem as normas certas para a nossa vida. Só Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Verdade. Só Ele nos revela o Pai. Só Ele pode nos levar à fonte das águas vivas.
Aí a palavra de Deus diz que ele foi e lá ele viveu absolutamente. Chegando lá, ele gastou os bens que o pai tinha entregado para ele com prostituta, com amigos, com bebida, com drogas. Eu não sei se tinha droga naquele tempo, mas certamente que tinha na bebida. Ele achou que a herança ia durar para sempre. Semelhante de muitas pessoas, irmãos, que recebem de Deus tudo. Recebe a saúde, recebe a família, recebe os bens. Deixa eu ver. Só que só quer isso. E se entrega aos vícios e se entrega ao mundo. E essas coisas vão embora, uma atrás da outra. Vai a saúde, vai a família, vai os bens. E muitas pessoas hoje que antes tinham uma vida digna estão na rua. É, Deus, é E muitas verdade. pessoas estão debaixo do viaduto hoje, mas antes tinha uma vida digna, porque se entregou ao mundo, porque se entregou à prostituição, porque se entregou aos vícios, se entregou à bebida, às drogas, foi para o mundo. Por isso o seu lugar e o meu é na casa do Pai. Ah, mas eu vou ficar em casa. Tudo bem, a decisão é sua. Só que a pessoa que já não quer ir mais na casa do Pai é porque ela já está desinteressada. Ela está com um pé na presença de Deus e o outro lá fora. Ela já está desinteressada, já não tem mais interesse nenhum pela casa do Pai, não quer mais ir na casa do Pai. Aí eu vou ficar em casa. Aí em casa ela tem uma liberdade para fazer algumas coisas que não agradam, porque afinal de contas a palavra não está sendo pregada para ela, ela não tem cobrança nenhuma. Isso é muito perigoso. Amém? Amém. E aí a palavra diz que ele, depois de ter consumido tudo, veio grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Depois que o diabo tira tudo que a pessoa tem, aí ele começa a desprezar a pessoa, ele começa a debochar da pessoa. E o inimigo, irmãos, ele é tão maldito, ele é tão maldito que ele trabalha o tempo inteiro enganando as pessoas. Tem até coisa aí que parece com a verdade, mas é mentira, e ele está por trás disso e está enganando. Por isso a verdade é que liberta. E a verdade é a palavra, pregada do jeito que ela é. Não adianta ir atrás de ensinamentos. Tem muitos ensinamentos aí, tem muitas pessoas ensinando muitas coisas aí. Quando você vai ver o fundamento, não tem nada a ver com a palavra. Está com a Bíblia na mão ensinando, mas está misturando as coisas. E a palavra de Deus não pode ser misturada com nada, porque ela é pura, ela é na medida certa para mim e para você. De repente eu ensino para você que Jesus veio ao mundo, que Jesus entregou a vida, que Jesus é meu Salvador, mas de repente eu apresento para você uma imagem de escultura, está aqui, ó. Essa imagem de escultura, esse santo intercessor, ele está intercedendo no céu comigo, mas é mentira, porque a palavra de Deus fala somente há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Está misturado, está misturado, está misturando a verdade com a mentira, não adianta. Mas eu não posso julgar, não posso condenar, não, porque ele está sem entendimento. E muitos estão sem entendimento, o entendimento está fechado, está confiando, porque estudou. A pessoa que fala, essa pessoa estudou muitos anos, mas está pregando a mentira, não adianta. Verdade. E para falar a verdade não precisa estudar. Qualquer pessoa tem condição de falar a verdade quando ele quer falar. É só conhecer a verdade. É ou não é verdade? Verdade. Qualquer pessoa pode ser analfabeto, que ela tem condição de falar a verdade. Ah não, mas essa pessoa não fala a verdade porque ela é analfabeta. Mentira, não tem isso não. Qualquer pessoa pode falar a verdade quando ela quer falar. Então a verdade é Jesus, está aqui na palavra. Então, irmãos, o mundo e os enganos é a mesma coisa. O mundo e os falsos ensinamentos é a mesma coisa. O mundo é o mundo, é mais fácil se livrar dele, porque você já sabe que é o mundo. Mas os ensinamentos enganosos, enganadores, é mais difícil se livrar deles, porque eles vêm disfarçados. É uma mentira que parece com a verdade, só que parece, mas não é. Então o mundo é misturado com essas coisas aí, mas a verdade não se mistura com nada disso. A verdade está lá na casa do Pai. A verdade está lá na casa do Pai, de onde o filho pródigo saiu. Mas a palavra diz que lá naquele país que ele está, vai vir a fome. Vai chegar o tempo da fome, vai chegar o tempo da necessidade. Irmãos, vai chegar o tempo onde a pessoa vai clamar. Esse dia estava ouvindo uma palavra que dizia assim, ó, que vai vir um tempo onde
Vai vir fome na terra, nem de pão nem de água, fome e sede, mas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão andar de mar a mar procurando a palavra, não vão encontrar. Por quê? Porque a oportunidade já foi. A Bíblia diz: se buscar o Senhor enquanto se pode achar, não é? Invocar-o enquanto está perto. O que isso significa? Significa que vai haver um tempo que mesmo que a pessoa invocar, que mesmo que a pessoa buscar, não vai achar mais. Não vai achar mais. Está longe já. Já era, já foi. Passou o tempo. A oportunidade foi embora. A porta fechou. Agora a porta está aberta. Jesus diz: eu sou a porta. Aí a pessoa fala assim: ah não, mas só que está tão sem graça essa vida em todo dia na igreja. Jesus é a porta. Ah, mas eu quero curtir minha vida, quero a liberdade, igual o filho pródigo. Quero liberdade. Que coisa sem graça ficar ali todo dia. Quero a liberdade. Tudo bem, Deus te dá liberdade, você é livre. Mas Deus está dizendo essa noite: o mundo te oferece isso aqui, que Ele ofereceu para o filho pródigo. É só um momento. Aí a Bíblia diz que começou a passar necessidade. O camarada era tão orgulhoso que naquele momento ele já podia ter voltado para a casa do pai. O orgulho é um dos maiores impedimentos que não deixa a pessoa chegar até Deus. Tem pessoa que você sabe que ela está sofrendo, você sabe que ela está precisando, mas ela não dá o braço a torcer porque ela é orgulhosa. Deus está vendo que a pessoa está precisando. Deus está tocando para a pessoa se arrepender. Não, eu estou bem. É Deus. Deus está tocando para a pessoa se arrepender. Não, eu estou bem, está tudo normal. Mesmo que venha a necessidade, ela sabe que ela precisa, mas ela está se sustentando como uma pessoa que não precisa de mudança, que não precisa de ir para a igreja, não precisa de Jesus, porque vai resolver de outra forma. Não vai, não. É só lá na casa do Pai que resolve. Aí o que a palavra de Deus diz? O versículo 15 diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Daquela terra, não adianta, não vai resolver não. E este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ao invés dele voltar para a casa do pai dele de imediato, não, ele preferiu ficar naquela terra mesmo. Vamos ver se eu resolvo o meu problema aqui nessa terra mesmo. Não, não vai resolver não. No mundo não tem solução para mim nem para você. Nós não vamos resolver a nossa vida dando um jeitinho daqui nem dali. Nós só vamos resolver a nossa vida na presença de Deus, na casa do Pai. Não adianta. Ele arrumou um emprego. Quando a necessidade veio, ele arrumou um emprego lá. Só que o emprego foi oferecido por alguém que era muito cruel. O mundo, ele não tem nada para te oferecer. O diabo não tem, ele só quer tirar. Por isso ele trabalha com aparência e com engano. Então ele só quer tirar o que a pessoa tem. Depois que tira tudo que tem, aí ele humilha a pessoa. O homem então mandou ele cuidar de porco lá. Ele foi. Versículo 16 diz assim: o que o mundo dá para a pessoa depois que ela perde tudo? Ali ele desejava fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ia morrer de fome. E depois que morresse de fome, aquele homem não estava nem com nada também. Mas o pai estava. O pai estava esperando o filho na casa voltar. Ei, irmão, nós estamos falando de um Deus que é tão maravilhoso. Se você não for salvo, é só se você não quiser. Se você não for salvo, só se você não quiser. Porque o amor de Deus, ele abrange o universo inteiro. O amor de Deus está estendido nessa terra. Mesmo com toda a maldade dos homens, assassinato, você liga a televisão, é só manchete, é só notícia ruim. Todo dia. A Bíblia ainda sustenta a palavra que diz assim: ó, a terra está cheia da bondade do Senhor. A terra está cheia da bondade do Senhor. O Senhor é muito bom. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Quem já não pecou muitas vezes aqui? O salário do pecado é a morte. Nós estamos vivos porque Deus nos deu a vida. E Deus está nos dando chance e oportunidade. Voltar para a presença dEle. Voltar a gostar de adorar a Deus, a querer a Deus. Sabe o que é querer a Deus? Te dei exemplo da criança. Quando ela não quer, ela vira para cá. Tem pessoas que estão assim com Deus: eu não quero, Senhor, eu não quero. Ele respeita você, ele deixa você ir.
até o momento que não dá mais. Aí, no momento que não der mais, se der tempo de você clamar, então ouve o seu clamor. Ainda diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está esperando, mas o relógio não está. Está passando. O tempo está acabando. Nós estamos vivendo os últimos tempos nessa terra. Todos os sinais que antecedem a vinda de Cristo estão aí apresentados. Nós estamos vendo uma cena nessa região que eu nunca vi antes. Não adianta fechar os olhos para a realidade e falar: está tudo normal. Não, isso é normal, isso é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Abra os seus olhos e veja que os recursos estão se esgotando. E a palavra de Deus está abundante. E porque ela está abundante, as pessoas estão desprezando, né? Mas um dia ela vai também parar. E aí, nessa situação que ela estava, versículo 17 diz assim: então, caindo em si, diz: quando os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, é o que morre de fome. Chegou ao ponto que Deus queria. Esse é o ponto que Deus quer na vida de cada um de nós. Eu cheguei nesse ponto, e muitos que se converteram também chegaram. Eu preciso do meu pai, eu preciso dele. Ele caiu em si, igreja. Todos precisam cair em si. Os que não caem em si permanecem fora de si. Somente quem está fora de si, que ouve a palavra, dizendo toda a verdade, e permanece em Cristo Jesus. Só quem está fora de si. Dou um exemplo, a palavra de Deus fala em Provérbios que o homem que adultera com uma mulher está fora de si. O homem que faz as outras coisas também não se arrepende, está fora de si. Porque o que espera a nossa alma, irmão? O que espera a nossa alma no futuro? Jesus falou lá em Mateus 25, ele diz assim que naquele dia, quando ele voltar, voltará glorioso, em grande majestade. E ali a Bíblia diz que serão separados os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Os que tiverem à sua direita vão ouvir: vinde benditos do meu Pai, e entrar na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Lá em João capítulo 14 ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então a palavra revela a casa do Pai, eternidade na glória com Deus, o paraíso. Quando ele falou com aquele ladrão que estava de um lado dele, falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, lá na cruz. Também ele disse que há o inferno preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos, se nós não largarmos os hábitos antigos, esses hábitos vão nos separar de Deus. O pecado vai nos condenar, não Deus. Vai separar eternamente de Deus. Ele não vai poder fazer nada. Ele não vai invadir o nosso limite. Ele não vai ultrapassar o limite que nós colocamos. Ele é Deus, Ele nos respeita. Ele é tão maravilhoso que Ele nos respeita. Ele nos criou e Ele nos respeita. Semelhante a alguém que tem uma casa dele e coloca alguém para morar de favor lá na casa. A pessoa está morando lá e o dono da casa chega. A casa é dele, ele pode entrar o que ele quiser e sair, é? Ou não é? A casa é dele, mas ele bate na porta. A casa é dele, ele tem direito de entrar, não tem? Mas ele respeita quem está lá dentro. Assim é Deus. Nós não temos nada, absolutamente. Nós não temos, esse corpo não é nosso, esse fôlego não é nosso, o futuro não é nosso, nada é nosso, nada é nosso, tudo é dele, tudo é do Pai. E aí o que acontece? Ele quer a nossa alma, porque é dele. Então ele revela na palavra que na casa do Pai há muitas moradas, mas nós precisamos então entregar nossa vida para Ele, deixar Ele entrar na nossa casa a hora que Ele quiser e ficar e morar, desejar isso para nós.
que Ele faça morada em nós. Amém? O filho pródigo sentiu falta da casa do pai, quando veio a necessidade, quando veio a fome. Quando veio a necessidade, no primeiro momento ele achou que ele ainda podia dar um jeito lá na terra onde ele estava, mas quando apertou, que ele viu a fome, agora não dá mais, ele caiu em si. Lá no chiqueiro não tinha ninguém lá, não tinha nenhuma prostituta daquela que ele gastou os beijos com ela, não tinha nenhum amigo daquele que ele festejou com eles, não tinha ninguém, só tinha ele e o chiqueiro de pouco e a fome. Quantas pessoas estão assim hoje, queridos? Por que você acha que alguém tira a própria vida? Porque se vê nessa situação, num beco sem saída, não tem ninguém para ajudar. Aí simplesmente o diabo vai lá, já tirou tudo dela mesmo, vai lá e fala com ela assim: tira a vida agora. Fica esfregando a mão para a pessoa tirar a vida. Quando tira a vida, ele diz: agora você é meu. Acabou, selou o destino. A Bíblia diz que o assassino não tem vida permanente em si. Vida. Você quer vida? Fique com Jesus, porque Ele veio trazer vida em abundância para você, para mim, para todos nós. Aí ele diz assim: levantar-me e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me segundo os teus trabalhadores. Ele ensaiou o que ele ia dizer quando chegasse na casa do pai. Quando nós nos sentimos abusados, na nossa consciência, a gente pensa: misericórdia, meu pai. Eu já cheguei em situações, estou falando de mim, eu já cheguei em situações que eu fiquei com vergonha de orar a Deus. Há muito tempo atrás, quando eu entrei na igreja, eu comecei a frequentar, estava difícil, estava cheio de problemas, estava cheio de vício. E aí eu ouvi a palavra tocava: tem que largar os nossos caminhos, tem que abandonar a imundície, seja sincero com Deus. Aí eu ia orar, falava: Deus, Deus, Deus. Daqui a pouco ia lá e caía de novo. Meu Deus, como é que eu vou orar agora? Tem misericórdia de mim, Senhor. Não tinha nem oração para orar, não tinha nem coragem para orar, mas a palavra de Deus me encorajava. E eu orava, até que o Senhor me libertou. Mas aí, porque se trata de um Deus que é maravilhoso. Enquanto eu estava pensando lá, o que eu vou fazer quando eu chegar lá diante do meu pai, que eu vou me humilhar e vou pedir a ele para me tratar como um empregado. Mas o Senhor, no caso do pai, o pai estava pensando no filho, ele ficava imaginando a volta do filho, a chegada do filho, imaginando o que ele ia fazer. Ele já sabia já. Deus já sabe, na verdade. Enquanto o filho estava ensaiando, eu vou chegar lá e vou falar essas palavras. O pai estava lá pensando: quando meu filho chegar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer. Tanto é que nós vamos ver a mensagem que ele preparou um novilho cevado para esperar o filho chegar, porque eu sabia que ele ia chegar. A glória da última casa é maior do que a da primeira. Aleluia, Deus. Se o mundo tira tudo que a pessoa tem, o pai dá dobrado depois. E o que ele dá, ninguém pode tirar mais. E a palavra de Deus é maravilhosa. Teve uma vez que eu estava meditando nessa palavra aqui, e eu chorei quando eu cheguei nesse versículo 20, porque é muito forte esse versículo. Diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. Levantou e foi. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Misericórdia, Senhor. Esse amor de Deus é maravilhoso. Esse amor de Deus é muito grande. Esse amor de Deus, irmão, ele está em escassez aqui nesse mundo. Nós precisamos ter esse amor em nós, cara. O filho saiu de casa. O filho abandonou a presença do pai, a companhia do pai. O filho levou os bens, chegou sem nada. Saiu com a herança, chegou sem nada. Imagina alguém que não tem nem comida, como é que vai ter uma roupa decente? Estava sujo, estava irreconhecível, estava desfigurado. Deus nos criou em mais semelhança dele, não foi? Não é isso que está escrito na Bíblia? Verdade. Mas muitos estão desfigurados, muitos não parecem com o pai.
Só que o pai é diferente do mundo. O pai avistou o filho longe vindo. Ele estava irreconhecível. Mas eu te dou um exemplo de uma coisa. Se eu pegar uma nota que vale R$100 e te apresentar ela do jeito que ela está ali, bonitinho, tudo, ela vale R$100. Se eu pegar essa nota e embolar ela na mão, bem embolada, e jogar no chão, pisar em cima e pegar ela, vale R$100, não é? Diante de Deus é assim que nós somos. O mundo pode te pisar, o mundo pode tirar tudo de você. Para Deus você tem o mesmo valor. Você tem que se valorizar. Você tem que se valorizar, porque Deus te valoriza. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você: muitos serão condenados porque não se abriram para o amor incondicional de Deus, não deixou a mão estendida de Deus alcançar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem o ouvido é surdo para que não possa ouvir, mas as vozes de iniquidade vão à separação entre vós e o vosso Deus. Deus está pedindo só uma coisa: arrependa-se, se aproxime, venha, vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não, aqui está bom, eu dou um jeito aqui mesmo, alguém me ajuda, fulano me ajuda, ciclano me ajuda. E quando os recursos se acabarem, o que você vai fazer? Os amigos vão embora. Os pais não existem para sempre. O dinheiro acaba, os bens acabam, tudo isso perde valor. Mas a presença do Senhor, a presença do Senhor, a casa do Pai, ela sempre tem a mesma glória. Glória a Deus. Aqui a palavra diz que ele chegou e o pai correndo, o pai foi correndo e o abraçou. Imagina como Deus está esperando, irmão, essa ovelha que está perdida, que representa a maioria das pessoas. Ali ele falou de uma ovelha que se perdeu. E essa uma ovelha hoje representa a maioria das pessoas que não querem a presença de Deus, que estão perdidas, não querem ser achadas, estão escondidas atrás de tanta coisa, de religião falsa, estão escondidas atrás de orgulho, está escondido atrás de vaidade, atrás da aparência, que não é nada, que vai acabar também. E aí então, a palavra de Deus diz que aquela uma ovelha, se ele encontrar, ele faz uma festa. Hoje no mundo nós somos mais ou menos 950 milhões de crentes, diz a palavra. Mas a Bíblia, as estatísticas diz que nós somos mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra. 950 milhões crentes. E os outros? Ou 950 que colocaram a fé em Cristo Jesus. Mas e no meio desses 950, quantos escândalos que tem? Quantas pessoas escandalizando, traindo, desviando? Irmão, o número é muito grande. Imagina só como o coração de Deus está nesse momento.